Fala galera, aqui é o Drake, e se mesmo estando na pior fase da sua carreira, você fosse a única esperança da sua seleção para ganhar a Copa do Mundo, o que você faria? O resultado desse grande torneio vai te surpreender. Começamos na grande Copa do Mundo de 2006, e nela, o México e a Inglaterra disputam o título mundial na final. De um lado, vemos o Santiago liderando os mexicanos e confrontando o Charlie e o Liam, que são dois amigos de clube dele e as grandes estrelas dos britânicos. Durante essa disputa do futebol de mais alto nível em todo o planeta, vemos que as duas seleções mandam muito bem, mas os ingleses inevitavelmente levam o título. A questão é que o levantamento dessa taça não passa de uma grande mentira feita em chroma key, porque não passa de um comercial para televisão feito pelos três jogadores, para divulgar a transmissão da BBC. Conforme o trio sai do estúdio, o Charlie é chamado para conversar com o produtor, já os outros dois se encontram com o Nick, que é o agente de um dos britânicos. Como eles precisam conversar, o Santiago apenas deixa ambos a sós, e a notícia da vez é que o Real Madrid não pretende renovar o contrato do loiro, que obviamente fica chocado. Afinal de contas, nem a ótima temporada foi o suficiente para manter ele no gigante espanhol, por causa do comportamento dele fora de campo. Como Gandaia, falta em treinos e polêmicas, o idiota foi escorraçado do clube. Isso logicamente deixa o Liam sem chão e revoltado, a ponto de infelizmente descontar no agente. Só que ainda há uma esperança, porque o atleta com certeza vai ser convocado pela seleção, e os dirigentes da Premier League vão se interessar pelo competidor. Então, até que consigam achar um novo time, a única coisa que o desempregado terá que fazer é aproveitar a vida como sempre faz. Aí, o Charlie surge, anunciando que fará parte de um filme. Na sequência, ele e o Santiago conversam sobre os próximos passos, e encontram o parceiro deles desolado, justamente por ter perdido o espaço no grande time. Apesar disso, o papo fica mais positivo quando mencionam o longa-metragem, que um deles irá estrear, e ao conversarem, o mexicano questiona se algum dos dois já pensou em formar uma família. Essa pergunta faz ambos darem muita risada, e na hora em que o Liam pergunta o local em que o filme será gravado, descobrimos que os jogadores acompanharam o Charlie nessa viagem. Eles foram parar num verdadeiro fim de mundo, porém mesmo assim, o trio é reconhecido pelo taxista, que admira muito as habilidades dos jogadores do Real Madrid. Desse jeito, os rapazes logo chegam ao set de filmagens, e logo de cara ficam animados ao verem as colegas de produção do ator. Ao andarem um pouco mais, o Charlie fala com um dos assistentes a respeito do trailer em que ficará. Em um primeiro momento, o sujeito não reconhece o atleta, mas ao procurar na lista, o trabalhador mostra o veículo em que o convidado ficará, e é um cubículo sem nenhum luxo. Então o homem logo é levado para preparar a roupa e a maquiagem. Já os parceiros dele ficam esperando no trailer, mas o Liam garante que vai procurar algum bar local, enquanto o Santiago prefere ficar ali dentro. Agora vemos que a companheira de elenco do loiro é a Sofia, que tá visivelmente transtornada com algo. Ao ver a musa, o Charlie obviamente puxa assunto com ela, que logo reconhece o futebolista pelo fato dos irmãos dela serem fãs de carteirinha dele. E antes que o papo possa continuar, o diretor do filme aparece para se reconciliar com a atriz, e ele mal dá bola pro rapaz, pois a maior preocupação dele é fazer a estressada cooperar. Com muito custo, a mulher aceita fazer algumas regravações, e na despedida deles, o malandro chama a moça para sair mais tarde. Em seguida, o Charlie volta pro trailer já falando pro Santiago que encontrou a mulher da vida dele, e o mexicano se surpreende ao saber que se trata de uma das maiores atrizes do mundo. Mas agora eles possuem outra preocupação, que é achar o Liam. Aí, a dupla sai procurando o primeiro bar, porque o cachaceiro com certeza estará lá. E no meio do caminho, o loiro brinca com algumas crianças, que adoram ter a chance de jogar com o ídolo delas, e a Sofia fica alegre ao ver essa cena. Sem contar que não demora muito pros famosos pararem em um bar e receberem a visita da loira, que também fica lisonjeada em conhecer o Santiago. Os três vão conversando e se perguntam sobre o paradeiro do Liam, que tá cochilando em outra bodega qualquer por aí, e conforme mudam de assunto, descobrimos que o Charlie é meio italiano, mas a descendência do cara é bem variada, porque, além de ter essa origem italiana por parte de mãe, ele acredita que o pai dele seja da Bratislava, ou seja, a dúvida que fica é como o maluco joga pela Inglaterra. Essa dúvida até que faz sentido, mas as regras de elegibilidade da FIFA são bem variadas, então o Charlie pode estar na seleção inglesa por ter nascido no país, ter vivido lá por ao menos 5 anos após a maioridade, ou até mesmo por ter pais ou avós nascidos na Inglaterra. Continuando com o filme, a Sofia toma apenas uma dose antes de se despedir, justamente por ter gravações marcadas para o dia seguinte, e o loiro agradece o apoio do amigo dele. No dia seguinte, o Liam finalmente aparece ao lado do Santiago, e os dois ficam abismados com o figurino que o outro jogador vai ser obrigado a usar nesse papel. Na sequência, todos chegam no set, e a roupa do britânico é ainda pior do que parecia ser, e os colegas dele, obviamente, continuam incrédulos com o que estão vendo. Até a Sofia brinca com essa vestimenta, e quando o diretor manda as virgens do elenco agirem de uma forma sedenta, as gravações começam. E sim, esse é um filme que deveria ser sobre futebol. Nos outros filmes dessa trilogia, a gente já presenciava grandes jogos logo no começo da história, mas nesse aqui, o roteiro mostrou pro público esses 50 tons de cinza de baixo orçamento. Brincadeiras à parte, a filmagem fica próxima de ser concluída. O problema é que o idiota do Liam deixou o celular ligado, e a ligação que recebe
percebe atrapalha da produção do filme, mas essa interrupção é por um bom motivo, porque é revelado que ele e o Charlie foram convocados para a seleção inglesa de futebol. Outra boa notícia é que enquanto isso, o Nick consegue firmar um contrato com o Newcastle, ou seja, o jogador dele não vai ficar parado. Tamanha é a felicidade dele, que o doido chega no date da Sofia com o outro loiro já pronto para comemorar ao lado de todos do grupo. Por outro lado, o agente tenta conversar com a June, que primeiramente não dá muita bola pro coitado, até que os dois começam a falar a respeito do Liam. Descobrimos que a moça e o jogador tiveram um lance juntos no passado, sem contar que a menina deu à luz uma criança, filha do jogador, só que a morena se nega a falar mais sobre o assunto. Em paralelo, o grupo tá fazendo uma viagem de carro, e a ideia de todos ali é curtir um pouco na Alemanha. O problema é que antes que possam fazer algo, um acidente sério acontece. Vemos o Charlie recobrando a consciência aos poucos e dando de cara com o Liam, e apesar de tudo, os ingleses estão firmes e fortes, sem efeitos colaterais sérios. Já a Sofia acabou quebrando a clavícula e tendo outros ferimentos leves, só que o mais afetado foi o Santiago, que ainda não acordou e infelizmente fraturou o braço e as costelas, deixando o coitado de fora da Copa do Mundo. Após essa conversa, o Liam vai embora e os hospitalizados conversam, tanto que o mexicano já sabe que ficará de fora do maior torneio de futebol do planeta, e isso logicamente deixa o mano bem triste. Após essa conversa lamentável, o Charlie se encontra com a amiga dele, e por outro lado, vemos o jogador desembarcando na Inglaterra novamente. Durante a coletiva de imprensa, ele nega o boato de estar indo ao Chelsea, assim como deseja melhoras para os amigos que se machucaram por conta do acidente. Dessa maneira, o Nick e o esportista começam a ir até a apresentação no novo clube, e no caminho os sócios conversam sobre a June, que se relacionou com o futebolista no passado, mas ambos se separaram quando o humano foi para Madrid. Daí, o cachaceiro fica incrédulo ao saber da suspeita de que a filha da ex-ficante pode ser dele. Tanto que, mesmo na apresentação dele no Newcastle, o cara só consegue pensar nisso, e inclusive manda o engomadinho dar um jeito de descobrir o endereço da mulher. Mais tarde, vemos o Liam em um táxi, e o taxista elogia o atleta, além de dizer que ele e os amigos vão assistir a Copa do Mundo, e por conta da simpatia dele, o loiro comenta que dará os ingressos para eles, caso a Inglaterra passe de fase. Daí os pombinhos finalmente se reencontram, e ao começarem a falar sobre o assunto delicado, a June comenta que no passado sofreu muito pela ausência paterna, ou seja, ela jurou para si mesma que se a filha dela não tivesse um pai completamente presente, seria melhor simplesmente criar a menininha sozinha. E o fato do Liam ter um estilo de vida desregrado foi o motivo dela nunca ter procurado o rapaz para falar sobre esse assunto, e ao conhecer a Bella, o mano fica desnorteado e simplesmente vai embora sem mais nem menos. Na sequência vemos o Foghorn, o Phil, o Gordon e o Walter se reunindo para discutir o plano na viagem que farão para a Copa do Mundo, e a ideia é descansar e manter tudo isso em segredo. Com o passar das horas, o Liam afoga as mágoas na cachaça e vaga pela cidade sem rumo, e na manhã seguinte, ele conversa com o Charlie a respeito da descoberta da June e da filha dele. O pior de tudo é que o maluco deixa claro que não se sente preparado, nem gosta muito da ideia de exercer a paternidade. Já o outro, futebolista, parece estar firme e forte com a Sofia, e no fim dessa ligação, o dependente vai ao banheiro apenas para colocar mais bebida dentro da garrafa de água. Daí, em paralelo, vemos o grupo de mecânicos chegando a um bar. Conforme são atendidos, o idiota do Phil fica de olho no decote da atendente, e ao achar que vai chover na horta dele, o mané toma um soco no meio do rosto. Agora vemos a dupla dinâmica reunida, e o Charlie tenta avisar que o abuso de álcool por parte do Liam pode ser perigoso, só que o Tanso não tá nem aí. Tanto que quando chegam no hotel, o maluco simplesmente tá com algumas garrafas escondidas e passando mal por conta da bebedeira, e honestamente, isso é até leve perto das escapadas dos jogadores brasileiros, que não gostavam muito das concentrações antes dos jogos, e preferiam treinar nas boates, se é que você me entende. Brincadeiras à parte, os treinos começam, e o Bebum fica na mira do treinador, que sente o fato dele não estar com um bom condicionamento físico, sem contar que o outro britânico sente uma dor de cabeça forte. Ao fim desse primeiro treinamento, a dupla parte para fazer uma massagem, e de um lado, o Liam é tratado com delicadeza, do outro, o Charlie é amassado como se fosse um slime. Também vemos que o rapaz fala com a Sofia por celular, e o mano fica feliz ao descobrir que a atriz viajará, e acabará fazendo uma escala na Alemanha, e tanta alegria faz o coitado passar muita vergonha. Em seguida, o outro homem liga pra June e se desculpa pela postura dele anteriormente, e até sugere que ela e a garotinha venham assistir ao jogo. Mas a morena nega, porque é um assunto que precisarão resolver quando o atleta voltar a Newcastle, sem contar que esse é um momento que demanda bastante concentração dele. Nesse momento, os preparativos para a Copa começam. O Santiago encontra a Sofia e os trapalhões parecem ter tido um problema com o transporte. E quando chega o dia do primeiro jogo, todos se reúnem no camarote e o Nick tenta ficar de gracinha com uma das convidadas, mas toma um fora feio. Sem contar que o agente conversa com o presidente do Newcastle e outro executivo do futebol a respeito dos atletas, e um deles brinca sobre ter finalizado um jogador que havia se lesionado. Nisso o bobo continua tentando a sorte pra cima da moça, que é simplesmente a irmã do Liam. E agora, várias partidas vão ocorrendo e os nervos de todos ficam à flor da pele. Tanto que o Phil acaba se
se perdendo do grupo dele, e pela primeira vez, e dá um trago na samambaia, se é que você me entende. Conforme os dias passam, vários jogos vão acontecendo, e as estrelas do futebol brilham. Daí num certo jogo, o Santiago e a Sofia conversam sobre o relacionamento dela com o Charlie, e o mexicano lembra que estragou tudo com a amada dele no passado. Outro ponto importante é que a dupla dinâmica finalmente sai do banco e entra em jogo, e a união dos dois craques é muito eficiente, a ponto do Liam marcar um gol com o passe do amigo dele, e essa sequência é horripilante em todos os sentidos, porque, além dessa edição porca envolvendo os personagens e o fundo, fica nítido que os atores são dois pernas de pau, então às vezes usar dublês não é uma ideia tão ruim. Mas beleza, bora voltar pro filme, pois se a gente for parar a cada problema dessa coisa, o vídeo vai durar 24 horas. Continuando, enquanto a Inglaterra se dá bem e passa de fase, o grupo dos coroas tá vivendo um American Pie dentro de um filme que deveria ser de futebol, e o Phil finalmente consegue afogar o ganso, se é que você me entende. Após a conclusão da partida, os colegas se reencontram, e os novos pombinhos ficam juntos para aproveitar a noite. Já os outros três se reúnem num restaurante. Nesse momento, o Nick confessa que sonha com a lesão de dois outros atletas da seleção, que serão substituídos pelo Liam e o Charlie. Em seguida, os companheiros vão falando até o ponto em que o Santiago revela que o sujeito também é agente dele, e eles firmaram um contrato de 2 anos no Tottenham. Ouvindo essa notícia, o inglês lamenta pelo novo clube do mexicano, mas isso é apenas uma brincadeira dele. Porém, a gente não pode deixar de falar dessa queda insana do Santiago. No segundo filme, ele perdeu o amor da vida dele, que inclusive estava grávida. Agora volta pro terceiro filme tendo todo o núcleo dele sendo esquecido, perdendo o protagonismo da história e ainda saindo do Real Madrid e indo pro Tottenham. Deixem um F pelo personagem, e eu acho que o problema foi ter deixado o cabelo crescer. Brincadeiras à parte, o trio de solteiros decide curtir a noitada, e cada um ali vai arrumando uma ficante, incluindo o Liam, que sai com uma loira e acaba decidindo parar, justamente por estar confuso sobre os sentimentos dele. Pra piorar, o jogador ainda desabafa com a ficante, e conta sobre como a cabeça dele mudou ao conhecer a Bella, pois mesmo que nunca tenha planejado ter uma filha, ver a menina fez com que ele percebesse o quão solitário era. Já o Charlie e a Sofia não tão muito pra conversinha, pelo contrário, a relaxada dos dois é intensa, e no dia seguinte, o loiro não só faz uma confissão de amor pra atriz, como também pede ela em casamento. Por outro lado, vemos os coroas acordando no trailer, e praticamente passando mal por conta de um cheiro extremamente ruim que sentiram ali dentro. E isso faz os doidões perderem a coletiva de imprensa dos jogadores, que estão confiantes de que vencerão a Copa do Mundo. E mesmo que essa possa ser a última oportunidade deles de participarem do torneio, a dupla acha que há uma chance real de conquistar a taça. À noite eles se reúnem em um jantar de gala, e ao tocarem no assunto de relacionamentos, o Liam fica desconfortável ao falar sobre a filha dele. Só que o clima chato é quebrado quando os dois pombinhos revelam que irão se casar, e na manhã seguinte, o casal se despede, pois é dia de mais uma partida. Nessa hora, o britânico nota a presença do Gordon, e cumpre a promessa dele de providenciar os ingressos para a partida, caso a Inglaterra conseguisse se classificar. Então, todos vão pro camarim, e os malucos se encontram com o Santiago e a Sofia, que assistem ao início desse jogo decisivo. E conforme a situação vai apertando pros ingleses, o técnico decide colocar o Charlie em campo. O ruim é que pouco tempo após a entrada, o loiro sofre uma trombada forte, que faz o coitado cair no chão, agonizar e ficar atormentado pelas lembranças dele. É claro que todos se comovem, e rapidamente partem para socorrer o caído, que logo conversa com o técnico sobre o estado atual dele, e por mais que o choque tenha sido feio, o rapaz garante que tá bem. Na volta pro banco, o Liam questiona como o parceiro dele tá, e o professor garante que o coitado tá desnorteado, até que o próprio volta para ficar ao lado do amigo dele. Ainda que esse acontecimento tenha prejudicado a Inglaterra, vemos que o Beckham chama a responsabilidade e decide a partida em prol da terra da rainha, que sai como a vencedora e se classifica novamente. Mais tarde, os jogadores se reúnem no vestiário, e ao tomar uma bronca, o loiro atende ao celular, apenas para descobrir que é a Sofia procurando pelo namorado. Ele rapidamente vai procurar o Charlie e acaba descobrindo que o melhor amigo dele tá desacordado no banheiro, e depois dessa péssima notícia, o técnico vai pessoalmente avisar a atriz do que aconteceu. Logo todos se reúnem na ambulância, e nessa hora, o ferido parece um pouco melhor e lúcido, tanto que até brinca para tranquilizar a companheira dele, mas o mano do nada começa a colapsar novamente. O tempo passa e descobrimos que o Charlie simplesmente foi finalizado por um aneurisma, que pra quem não sabe, é quando uma parede de vaso sanguíneo é dilatada por conta de uma fraqueza da estrutura, causando vários sintomas que podem ser letais. Dessa maneira, a Sofia faz um discurso lamentando por ter perdido o amor da vida dela, e ao notar que a coitada perde a compostura, o Liam logo vai afagar a amiga e tomar a palavra pra si, deixando clara a admiração dele pelo bom amigo que partiu. Ao continuarem o velório, o padrasto do saudoso também discursa sobre o amor que tinha pelo enteado, e a lástima que foi perder ele tão cedo. E apesar da tristeza, agora os caras conversam sobre os feitos do Charlie em campo. Um detalhe importante
é que o coroa nota que o atleta não tá bebendo mais, o que é algo muito bom pra ele. Daí a conversa é interrompida quando a June chega na cerimônia. A morena veio por saber o quão importante o finalizado era pro craque, que agora tem a oportunidade de se reunir com a filha dele pela primeira vez, e a conexão dos dois é instantânea. De longe, a Sofia observa os familiares juntos, e fica visivelmente afetada por saber que não poderá viver aquilo, e mais tarde, a atriz entrega um pacote pro Liam, que saberá usar o conteúdo daquilo no momento certo. Na sequência, o loiro se despede das mulheres da vida dele, porque precisa pegar um voo e ir pro próximo jogo da Copa do Mundo, que agora será contra Portugal. Vemos que nenhum dos amigos compareceu ao estádio, tanto que até o Santiago e o Nick evitaram assistir presencialmente, e antes da bola rolar, um minuto de silêncio é feito em homenagem àquele que partiu. Aí a partida começa extremamente acirrada desde o início, pois dois gigantes europeus tentam vencer um ao outro, e o Liam acaba desabando por toda a carga emocional que tem sentido. E agora, o jogo chega até um ponto crítico, porque faltam 15 minutos, e se não sair um gol, o confronto será resolvido nos pênaltis, e por sorte, o gol dos portugueses é anulado por impedimento. Aos poucos, essa verdadeira guerra vai ficando cada vez mais complicada, e faltando 5 minutos pro fim do tempo normal, o craque é posto em campo, porém a entrada dele não consegue mudar o placar, ou seja, a disputa vai ser resolvida nas penalidades máximas, e vamos vendo várias estrelas globais tentando a sorte contra os goleiros de cada seleção. Alguns erram, alguns marcam, e por sorte, o Liam é uma das maiores referências do mundo quando o assunto é cobrança de pênalti, então o atleta puxa a responsabilidade. O problema é que o doido simplesmente erra por ter chutado muito mal, e isso desola todos os torcedores e jogadores, mas não só pelo fato dele ter perdido, mas principalmente por conta da decisão estar nos pés do CR7. Agora, os ingleses começam a rezar para todas as divindades existentes e imagináveis. A questão é que nem isso para o Cristiano Ronaldo, que marca e protagoniza a classificação do país dele. Apenas fazendo um comentário rápido sobre esse jogo, o goleiro português Ricardo foi o verdadeiro herói dessa partida, porque o defensor pegou os chutes do Lampard, Gerrard e Carragher, o que praticamente deu a vitória para Portugal. Voltando pro filme, enquanto os portugueses comemoram, os britânicos obviamente murcham por tal derrota tão lastimável, e antes de sair de campo, o Liam mostra que tá usando uma camisa, homenageando ao saudoso Charlie. Nisso horas se passam, e o derrotado ainda tá transtornado por não ter conseguido levar a taça pra terra natal nele, mas logo vê o pacote dado pela Sofia. Pegando ele, descobrimos que a atriz presenteou o amigo com as alianças que seriam usadas por ela, e o esposo dela, e na mesma hora, o britânico já sabe o que fazer. Um tempo depois, a June e a Bella brincam juntas, até que o craque aparece do nada na porta da amada dele, e indo direto ao ponto, o cara pede a mão da mulher em casamento. Esse pedido surpreende a coitada, que não esperava isso vindo de alguém como ele. A questão é que o Liam entendeu que o futuro dele não tá na gandaia ou no futebol, e sim na família que criou, pois são as melhores coisas da vida dele. Tal confissão emociona a moça, que aceita na mesma hora tentar nutrir um relacionamento com ele mais uma vez, e não demora muito tempo para os dois organizarem a cerimônia de casamento. De um lado, o Santiago se posiciona como o padrinho, e o noivo vê o Nick trazendo a noiva extremamente bela, e agora, o que resta é colocar as alianças e firmar essa união para sempre. Na sequência, todos os convidados se reúnem na festa após a cerimônia, e por estar apadrinhando a relação, o mexicano se levanta pronto para fazer um discurso digno. Acontece que o coitado não se sente confortável, nem acha as palavras certas, e ainda que tente fazer piadas sobre isso, o latino ainda sente uma tristeza profunda pela perda do Charlie. Como o craque não consegue continuar com as palavras dele, o Nick assume a responsabilidade de acalmar o amigo e assumir o discurso. E mesmo não falando muito, o agente é certeiro ao dizer que o Liam não conquistou a Copa do Mundo, mas sim o coração da mulher mais bela do planeta, e esse parece ter sido um ótimo negócio. Então, no fim da comemoração, os pombinhos e os convidados mais próximos se reúnem para esbanjar alegria. Mas ainda que a Itália tenha conseguido o título e a Inglaterra tenha perdido nas quartas, o jogador conseguiu uma bela família para salvar ele daquela vida solitária e superficial. Galera, será que o Santiago e o Liam vão conseguir jogar outra Copa do Mundo? Me contem aí nos comentários. Se você quer ver outros filmes como esse, é só clicar em um desses vídeos que estão aparecendo na tela. Muito obrigado por assistir e até o próximo.